Bem-vindos a mais um bate-bola jurídico da nossa ESA, da OAB São Paulo. E hoje, com uma figura emblemática, um colega de trabalho, o advogado, mestre, doutor e também amigo, Dr. Thomas Lau. Seja muito bem-vindo, Dr. Thomas Lau. O Dr. Thomas, que tem um currículo bastante impressionante, e ele que é digamos, um mecenas, um estimulador, um incentivador sempre presente das questões dos estudos jurídicos, das questões afeitas ao estudo jurídico, ao lançamento de obras, à elaboração de obras, à criação de eventos, congressos. Sempre recebemos aqui, a comunidade jurídica de São Paulo, o apoio do Dr. Thomas Lau e dos institutos que ele dirige, dentre os quais são muitos. Nós vamos enfatizar o nosso Instituto Ibrachim. Um dia muito especial, é um evento do Dragon Boat. Quisemos fazer referência ao Dragon Boat Festival, que é o segundo maior evento da China, depois do Ano Novo Chinês, e trazer isso aqui em São Paulo, na capital, onde a gente sabe que São Paulo é super internacional, uma grande alegria com a presença de muitas pessoas, com presença de diversas secretarias, tanto em nível municipal, estadual e nacional. Esse evento hoje conta com cultura, conta com esporte, e hoje é um esporte, inclusive, diferenciado. O remo, temos a Associação de Canoagem de diversos estados que estão aqui hoje, pessoas que vieram de Brasília para poder participar deste evento, muitas mulheres participando desse evento, e levando em conta também que é um exercício, é um trabalho, inclusive de superação do câncer de mama. Então é um trabalho importante da divulgação desse esporte, da divulgação desta cultura, e esperamos que o ano que vem seja ainda um evento maior do que esse, mas que de fato foi uma grande felicidade, um evento desse nível, deste porte, e aqui na Raia da USP. Eu acho super importante. Hoje a gente está aqui na Raia Olímpica da USP para comemorar o Dia da Imigração Chinesa na cidade de São Paulo. Eu acho que quando a gente consegue unir cultura, esporte e o melhor, a superação de ver mulheres que passaram por uma doença muito grave, que é o câncer de mama, e elas estão aqui hoje remando para a gente celebrar essa data e também para mostrar o quanto a cidade de São Paulo ela é de fato acolhedora e realmente todo mundo se encontra aqui e todo mundo é bem-vindo, todas as imigrações são bem-vindas. Porque o Instituto Ibrachim, que eu faço questão de falar, nós estamos construindo aqui com ele, nesse momento, uma parceria justamente para que a advocacia tenha acesso ao estudo dessa língua que é fundamental nos dias de hoje, que é o mandarim. E também vice-presidente do CEDES, que é o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, também da maior importância. Dr. Thomas, que foi meu colega na PUC São Paulo, já que ele é doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, mestre em Direito das Relações Internacionais e Econômicas pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela FAAP, especialista em Direito Penal Econômico pela GVLO, Fundação Getúlio Vargas, e temos aqui, do ponto de vista também de preparo internacional, uma folha realmente bastante gabaritada. Mas não vou aqui me estender nas qualificações todas que vocês vão poder consultar depois nas legendas e ao final do nosso convidado, porque gostaríamos muito de escutá-lo. Dr. Thomas, seja bem-vindo e, por favor, a sua primeira impressão da nossa ESA e dessas possíveis parcerias com a advocacia. Obrigado, doutora Sara. Para mim é uma alegria poder estar aqui na ESA, nesse novo ambiente, tudo tecnológico, com uma mega infraestrutura muito bacana para o jovem advogado. E para mim é uma alegria, porque poder contribuir também com esse lado dos nossos institutos,
dos trabalhos que a gente vem fazendo através da nossa editora Deplasto, junto com o Instituto. São vários trabalhos, mas todos eles convergem, né, no sentido de pensar na capacitação do advogado, pensar na requalificação do profissional. É bem verdade que hoje o mundo está muito globalizado. Então, do nosso ponto de vista, a importância de trazer think tanks, né, palestrantes internacionais, novas ideias para a advocacia tradicional. Uhum. A gente tem percebido hoje que no campo das negociações como um todo, a gente passa por uma revolução 4.0, onde a gente percebe, por exemplo, a entrada de fintechs, mudanças no sistema financeiro, temos muitas startups que participam dos nossos eventos, e a advocacia não pode estar longe dessa inovação empreendedora. Eu penso que a advocacia brasileira, obviamente, e está correto, é estar ligado com todas as áreas do direito, as áreas tradicionais do direito, direito constitucional, direito tributário, direito do trabalho, mas é importante que o novo advogado também tenha uma visão geopolítica, que tenha uma visão internacional, e eu me refiro aqui com uma visão até fazendo direito comparado, doutora Sara, porque explicando esse modelo regulatório da União Europeia, hoje a gente percebe que a União Europeia se tornou uma vitrine, né? Você pega o exemplo da proteção de dados, o Data Protection, ele, na verdade, a lei brasileira é uma cópia desse modelo da União Europeia. Então, hoje, a União Europeia tem um papel fundamental nas relações de regulamentações para toda a população do mundo, praticamente, porque as grandes empresas que preferem ter essa regulamentação como standard internacional. Então, você pode ver que grandes empresas estrangeiras preferem esse tipo de compliance. Uhum. E aí que o advogado brasileiro tem que estar ciente dessas normas internacionais e, obviamente, fica aberto. Não tem uma regulamentação, tem uma regulamentação internacional dos 27 países dentro da União Europeia. Obviamente que o Reino Unido saiu pelo Brexit e está perdendo muita força nesse sentido, mas o Brasil tem que estar em sintonia com esse modelo regulatório e econômico, porque vai ser a base das grandes empresas no sentido de comércio internacional, no sentido das empresas de tecnologia e também as empresas financeiras. Esse entendimento do cenário internacional e do ordenamento jurídico internacional para a advocacia, a gente já vê desde do direito desportivo a sua necessidade, né? Porque justamente no campo desportivo as competições são internacionais, então a legislação tem que conversar, a legislação nacional e internacional. E você não só, me permita chamar de você, Thomas, que é um amigo da advocacia, tem expertise no que diz respeito ao direito desportivo, mas também as questões de arbitragem e mediação internacional, as questões do agronegócio, do direito portuário, das novas tecnologias. Então, só para citar algumas coisas que nós sabemos que você tem profundidade para discutir sobre esses temas, que são temas e áreas que necessitam e exigem atualmente esse foco internacional. Se você pudesse discorrer um pouco sobre essa importância de capacitação da advocacia nessas áreas, eu acho que seria de bastante aprendizado aqui para o nosso público. Doutora Sara, a gente tem feito bastantes eventos internacionais e também com
de forma híbrida, né? Tem o presencial de forma híbrida e o ano que vem a gente está querendo organizar também eventos sobre juristas internacionais, desculpa, sobre ESG, o compliance do ESG, porque hoje está muito em voga o rating do ESG. Na verdade, tem muitas empresas que querem fazer, mas não sabem como fazer. Então, fica para a advocacia, o consultor da empresa, trazer modelos para as empresas brasileiras e a forma de como vai ter essa aplicabilidade nisso de forma internacional. O que eu acho que é importante dizer nesse contexto? O CEDES, que é o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, junto com o professor João Granino Rodas, a gente tem feito várias palestras também no nosso hub de inovação que fica no IbraWork. E eu sou o fundador do IbraWork. E um exemplo de uma palestra bacana que a gente quer abrir depois para a advocacia como um todo, são sobre proteção de dados. A gente tem também conversado sobre Law and Economics no ponto de vista da eficiência dos tribunais brasileiros. Ou seja, é importante ter varas especializadas? Até que ponto é importante e como que a gente pode ter números para demonstrar que é mais eficiente ter um tribunal assim. Um outro lado também da moeda é a gente começar a falar sobre as questões dos contratos internacionais. E quando a gente fala em contratos internacionais, muito embora no lado brasileiro a gente vê uma resistência à arbitragem, à mediação, nos contratos internacionais a arbitragem é um padrão entre as grandes empresas. E a gente tem boas referências de órgãos, tribunais arbitrais internacionais, que têm feito um trabalho importante. E aí pode surgir aí uma nova oportunidade de trabalho para a advocacia brasileira, no sentido das homologações de sentenças arbitrais estrangeiras, de uma atuação efetiva na Corte Superior do STJ. A gente tem também a Convenção de Singapura, que é uma convenção em que trata da mediação entre os contratos internacionais e que você chegando num acordo com base nessa convenção, ele se torna, então, binding, né? que significa dizer que vira um acordo para a execução daquele acordo. Então, eu acho que tem várias maneiras que eu acho que a advocacia brasileira pode ser inovada através desses tratados internacionais, como o Tratado da Convenção de Nova York, que o Brasil já é signatário há mais de 20 anos, e que ele fortalece a circulação de sentenças arbitrais estrangeiras, ou seja, fortalece a questão da empresa e o advogado fazendo a cláusula compromissória e, eventualmente, num tribunal arbitral, essa decisão não ser contestada pelo Poder Judiciário, a não ser que tenha seus vícios da nulidade e tudo mais. Mas no que tange a rapidez, a celeridade, a especialidade dos tribunais arbitrais, eu acho que isso fortalece muito o ambiente dos negócios, porque te dá mais segurança jurídica, né, nas relações comerciais. E também, hoje a gente sabe que o Brasil é um país que tem realizado o comércio bilateral internacional com muitos países, é o país que tem a maior parceria comercial com a China. Então, por isso que a gente volta a tratar aqui com a ESA, com o Instituto Sociocultural Brasil-China, a importância da gente dar para os advogados brasileiros essa mentalidade sobre a cultura chinesa. Porque, queira ou não queira, não é só os contratos que você resolve o case judicial ou o case jurídico, mas sim entender a cultura da outra parte. Eu acho que isso daqui é um papel fundamental que a ESA tem que olhar agora para esses próximos anos. A advocacia brasileira tem que olhar daqui 5, 10 anos para onde a advocacia brasileira quer chegar.
E eu entendo que, obviamente, com essas relações comerciais tão intensas e que provavelmente vão intensificar cada vez mais, até porque o ano que vem teremos os 50 anos das relações Brasil-China, então provavelmente a gente percebe que nessa minha viagem agora para a China, assinamos vários convênios, MOUs, com parques tecnológicos de indústria, de parque científico, e eles têm total interesse em entender também o mecanismo brasileiro em relação ao desenvolvimento científico. Então, a gente percebe que agora é uma relação de se aprimorar as partes técnicas de cooperações científicas, e a advocacia também tem um papel relevante quanto a isso. Então, ano que vem teremos esses 50 anos, já ano que vem teremos a viagem, os 20 anos do COSBAN. Aí vocês vão me perguntar, mas doutor Thomas, o que é o COSBAN? COSBAN é o alto nível de concertação entre o Brasil e a China, liderado pelos vice-presidentes da República. E nesse caso do Brasil, o Dr. Geraldo Alckmin, que lidera essa pauta internacional junto aos organismos chineses. E aí também abre uma grande possibilidade para a advocacia, né? Você tem cases na agricultura, cases de financiamento de obras de infraestrutura. Pode ser que o Brasil assine um tratado internacional com a China do Belt and Road, que seria o investimento de infraestrutura da Rota Iseda, né, da nova Rota Iseda. Então, também é uma possibilidade do Brasil poder fazer parte de integrar esse modelo econômico chinês. E da parte chinesa, você tem, na verdade, tribunais específicos para estudar o Belt and Road Initiative. Então, eu já sugiro para a nova advocacia, para quem está na ESA, entrem e procurem o que é o Belt and Road Initiative, né? No Google vai sair muitos trabalhos sobre isso. Tem casos de sucesso, tem casos de fracasso, mas no overall, do ponto de vista da economia chinesa, ele é um programa muito bacana no sentido de ter infraestrutura em diversos outros países, ter logística, ter melhoramento em toda a infraestrutura, como saneamento básico, e também essa integração entre os países. Então, seria também um modelo para integrar o Brasil com a Ásia. Doutora Sara, além disso, nessa nossa viagem, fizemos visitas nos bancos internacionais. Então, assim, tivemos no Banco dos BRICS, no Banco de Desenvolvimento, com a Dilma Rousseff, que agora é a presidenta do banco, e lá ela falou um pouco do trabalho, e parece que tem, sim, um trabalho que vai ser feito na área do Brasil, na Amazonas, na Amazônia como um todo, e vai ter um investimento na economia verde, vai ter um investimento em sustentabilidade. Será assinado também esse acordo agora em dezembro em Brasília, então a presidenta Dilma vai vir para o Brasil. E, além disso, você tem outras opções de financiamento de bancos querendo ajudar aí, esses países que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco de Infraestrutura da Ásia. Um colega nosso, advogado brasileiro, está lá no banco dando counseling, né, sendo um grande consultor da América Latina. E ele falou que realmente se tiver projetos que tenham a ver com sustentabilidade, ESG, economia verde, e que também tenha algum paralelo, alguma ligação com a Ásia, pode ser um porto, pode ser um aeroporto, pode ser uma infraestrutura de rodovia, isso tudo pode ser um projeto a ser levado para este banco de infraestrutura da Ásia. Então, é mais uma oportunidade para a advocacia na área de consultoria de empresas para fazer esse tipo de trabalho. Além disso, a gente visitou bancos chineses também, né? O Industrial Bank da China, que é um banco industrial da China, que também tem total interesse em entender o modelo financeiro brasileiro. Então, temos esse aspecto.
Realizamos eventos juntos com a Universidade Chinesa, a Zhejiang University. Então, esse ano fizemos um evento no Brasil, em São Paulo, Brasília. Dessa vez eu fui para a China, fizemos um evento em Pequim. E o ano que vem a gente quer promover cada vez mais esse intercâmbio com os alunos. Então, se tiver alunos da ESA também que queiram participar desse intercâmbio com a China das universidades de Direito e de Inovação, a gente tem total interesse em fazer essa conexão, porque é importante ter essa visão internacional e, obviamente, que tanto do ponto de vista da União Europeia, que tem um efeito que eles chamam efeito Bruxelas, o efeito Bruxelas é que a norma regulatória da União Europeia é tão boa que todo mundo copia. Agora eles também, na China, eles querem fazer normas avançadas nesse sentido, dizendo que seria o Beijing Effect. Então vai ter aí uma competitividade entre a União Europeia, no ponto de vista de regulamentação, e a China também quer fazer uma regulamentação cada vez mais forte nesse sentido para, eventualmente, trazer grandes empresas do mundo para a China. Então, aí a pergunta é, onde que o Brasil fica nessa história? Então, é um trabalho também a ser consultado, desafiado, colocado na pauta legislativa brasileira. É um modelo que o Brasil quer seguir no sentido da regulamentação e das agências econômicas. Então, eu acho que agora, nesse ponto de vista, eu acho que a advocacia pode vir forte, porque quando você trata de compliance, ou autorregulação, é o advogado, é a empresa que vai realmente discutir e ver qual é o melhor alinhamento para aquela empresa. E aí o fio condutor é uma legislação mais ampla, mas quem vai realmente pautar vai ser a advocacia brasileira. Muito interessante. E, doutor Thomas, como uma interface que o senhor é entre o Brasil e China, e agora que o senhor invocou as questões todas de questões portuárias, de novas possibilidades e tudo mais, eu tenho certeza que os nossos alunos, porque nós também somos grandes, como a China, aqui Sim. A nossa ESA é a maior escola de advocacia do mundo, porque temos 400, aqui a nossa ESA de São Paulo, 400 mil advogados que também se abeberam aqui dos nossos conteúdos, dos nossos mestres, dos nossos doutores. Mas, na prática, eu tenho certeza que os nossos ouvintes querem saber. Do ponto de vista prático, talvez haja, no primeiro momento, uma resistência da jovem advocacia, e não só da jovem advocacia, como também de todas as advogadas e advogados, no sentido de saber como eu posso iniciar, dar um pontapé inicial para fazer parte disso. Isso é grande, eu quero fazer parte disso. Eu, quando eu entrei no direito desportivo, muitos quiseram me demover da ideia. Falaram, não, você já é presidente de uma entidade, da associação, é mulher, é um campo muito machista, tal. Mas eu resolvi ir em frente e fui muito bem sucedida. Até essas questões de etarismo, já tinha mais de 40 anos, também não há problema nenhum, porque tudo é possível. Quer dizer, essas questões de idade, elas não estão em campo aqui, no nosso Sim. campo que nós queremos jogar e atuar, que é o campo da advocacia, que é totalmente exuberante. Então, queremos umas dicas, um primeiro olhar para aquele advogado, em qualquer fase que ele esteja da sua carreira, iniciando ou já mais maduro, como fazer parte deste mundo, desse cenário internacional, dessas possibilidades com a China, como entrar, a educação, a capacitação, ela é preliminar. O senhor falou da cultura chinesa, desse entendimento, das questões de networking também, por que não? Nós vamos fazer aqui uma parceria em relação à língua, né, que parece ser sempre o ponto de maior, na cabeça das pessoas, de maior complexidade, não que não seja, né?
mas tenho certeza que nós podemos também transpor essa questão. Nos dê uma dica para o advogado e para a advogada que estão nos ouvindo, como fazer parte deste mundo rico de todos os pontos de vista, atuando como advogada e como advogado. Doutora Sara, na minha opinião, é participar da ESA, né? Em primeiro lugar, a ESA, eu acho que tem que ter essa noção do direito internacional, sabe, ler bastante sobre o direito internacional público e o privado, ter vontade de conhecer novas culturas, ter vontade de conhecer mecanismos de resolução de conflitos não tradicionais, mas modelos que você consiga entender e ser muito flexível com a parte contrária, entender o que seu cliente quer, entender o que o cliente da outra parte quer, saber abrir mão de algumas coisas, mas sempre defendendo a pauta do seu cliente. Eu acho que a mediação e, obviamente, a conciliação e a arbitragem passa por um estudo prévio, uma preparação do advogado nesse sentido. Uhum. Então, de sensibilidade, de não querer, óbvio, se tiver que ir para uma demanda, estar preparado para realmente invocar a fundamentação daquele caso em concreto. Mas também, se eventualmente a outra parte quiser negociar, né, e resolver o conflito com celeridade, também é uma forma do advogado brasileiro ter isso em mente. Então, não é uma questão só de estar preparado para um litígio e querer avançar para o litígio, mas sim pensar no que é melhor para o seu cliente. E quando você pensa em contratos internacionais, tem cláusulas chamadas cláusulas de hardship, que são cláusulas que você pode, num determinado momento, sentar com a contraparte, invocar essa cláusula e dizer, vamos relativizar, vamos mudar o contrato, porque eu estou numa situação mais onerosa, mas sempre mantendo o contrato principal, equilíbrio econômico-financeiro. Então, isso é muito praticado no comércio internacional. Uhum. E eu acho que, além desse começo, dos jovens advogados estudarem arbitragem. Uhum. Né? A gente sabe que o Brasil já tem uma lei avançada na arbitragem nacional. O próprio Código de Processo Civil ele abre lá a possibilidade e fortalece a arbitragem também. E eu acho que aí que o jovem advogado pode estudar os tratados internacionais, pode estudar, por exemplo, nos tribunais arbitrais estrangeiros, a ICC, estudar o regulamento da ICC. Pode estudar o regulamento da CAN-CCBC aqui no Brasil, que é o Brasil-Canadá, que é super famosa. Tem o da Fiesp, Ciesp, que também é um tribunal arbitral muito utilizado, mas eu acho assim, se começar a ler, estudar esses tribunais, a AAA que tem nos Estados Unidos, você também fica muito mais preparado para trazer argumentos importantes, como a questão da independência do árbitro, né? Uhum. Que o árbitro agora, qualquer ligação que ele tenha com a parte ou com outros árbitros, ele tem o dever de revelação. Sim, isso é então, importante. Então, isso daí é importante para a questão da imparcialidade do árbitro. Então, são esses detalhes que eu acho que fica legal a advocacia. Né? Você está no papel da advocacia, é um papel muito criativo, você tem que ter criatividade, você tem que ter liderança nas ações, você também é um administrador tanto do seu escritório, mas também você está administrando as questões com o seu cliente, então você também vira um comerciante nesse sentido. E eu acho que aí que a advocacia, nesse mundo atual, tem que estar muito preparado com essas questões geopolíticas, doutora Sara, e saber, o mundo está assim, saber as questões políticas do país, que isso é importante, claro. Né? Qual que é o partido que está no poder, isso é importante, porque a advocacia não é só um trabalho jurídico, mas saber realmente
a temperatura e pressão do país. Sem dúvida. Então a gente percebe, eu cito o exemplo agora do Biden e do presidente da China, que eles estiveram juntos. Então, assim, a gente percebe que eles querem retomar uma relação econômica entre os dois países. E isso é bom para o mundo, porque a gente percebe que onde a paz mundial, você tem o comércio internacional. Então, quando o comércio internacional funciona muito bem, doutora Sara, você tem seus mecanismos multilaterais, que aí seria a arbitragem, a mediação, você tem um âmbito mais para cima da Organização Mundial do Comércio, né? Você tem a OMC, e aí sim você tem uma relação dos países no sentido macro. Mas no sentido das empresas, você pode invocar os tribunais arbitrais para consulta. Você tem um mecanismo, inclusive, da arbitragem, que você pode colocar uma cláusula que você pode primeiro conversar com o seu cliente ou com a outra parte para tentar entrar num acordo, uma mediação. Se não for isso, aí você entra numa arbitragem. Mas você tem dispute boards, por exemplo, um mecanismo para contratos de empreiteiros, contratos de construção, e isso tem ajudado muito as grandes construtoras na Europa. Então, também tem mecanismos também de adequação do contrato. Então, isso tudo, o advogado brasileiro pode começar a ter essa noção através dos cursos da ESA, participações dos nossos eventos do IBRAWork, IBRAChina e SEDES também. Então, eu acho que é um começo. A gente tem as competições da Camarb, de arbitragem nacional. Olha, que interessante. Então, vale a pena aqui citar os casos da Camarb. Tem os casos de eventos internacionais que a PUC São Paulo, a USP também participam também. Eu acho que a gente vai começar a divulgar cada vez mais esses eventos, né? De repente, trazer aqui para a ESA os casos. Muito interessante, seria muito bem-vindo. Inclusive, o senhor acaba de falar, e cita aqui, essa questão da revelação do árbitro, que é um dos maiores casos que se discute hoje no STF, essa exigibilidade de revelação do árbitro, quer dizer, diria que o maior processo está envolto sobre esse espectro da revelação no STF, que ele já por si também já é uma aula quando você estuda e se adensa e se aprofunda. Mas queremos saber, doutor Thomas, e sabemos que tem uma expertise na questão de arbitragem e mediação, já com muitos livros, inclusive escritos e publicados. Esse seu olhar maior, mais magnânime para o cenário internacional, como ele começou? Como isso te bateu? Qual que foi a semente, a origem? Como isso se desenvolveu na sua vida? Você que é um jovem advogado e que já está agora absolutamente adensado nesse campo internacional. Doutora Sara, boa pergunta. Comecei, lógico, depois que me formei, eu comecei a participar dos eventos de arbitragem e grupos de estudos. Então, foram grupos de estudos com colegas, jovens advogados, também estudantes de direito. E aí, no grupo da PUC São Paulo, a gente formou o grupo de arbitragem. Então, foi ali que eu comecei a estudar bastante sobre arbitragem. E a gente começou a fazer os eventos internacionais. E de lá para cá, já são mais de 10 anos, realizamos muitos eventos. Então, o próximo ano, agora, escrevi um artigo para a revista de Macau sobre proteção de dados e o ponto de vista brasileiro das agrotechs, e vai ser publicado na revista de Macau. Então, eu acho que assim, quem tem interesse é pesquisar, escrever artigos, discutir os temas com professores de diversas áreas. Eu não digo só uma área, porque o tema ele é vasto, multidisciplinar. Quando você vai falar com um professor de direito internacional, e se você tratar do agronegócio, ele não vai entender, muito provavelmente.
mas eu acho que se você tiver uma leitura num campo mais abrangente, e esse é o papel do nosso instituto, é ser um think tank mesmo, não dá para você trazer as pessoas especializadas para debater os temas, aí que você vai começando a ouvir e aprendendo de uma forma muito mais prática. Né? Nesse evento da China agora que tivemos em Pequim, tivemos palestrantes da África, palestrantes da Rússia, que na verdade o Brasil não tem esse tipo de acesso. Doutora Sara, a gente está aqui pensando muito na América Latina, então assim, a gente não tem esse acesso a um debate mais qualificado. E eu acho que a ESA pode cumprir esse papel de um debate muito mais qualificado para a advocacia como um todo. Então, do nosso ponto de vista, é começar a realmente participar dos grupos de estudos. Né? Eu sei que a última viagem que realizamos com o SEDES, por exemplo, esse ano, foi na Universidade de Bolonha. E a Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do mundo ocidental. É onde Dante Alighieri se formou, onde Copérnico se formou. E nesse curso do SEDES fomos com APA Magis com seus alunos, muitos juízes e também desembargadores que cursaram o curso de mestrado profissional do SEDES, discutiram temas relevantes com os professores de Bolonha. Né? Eu vou citar o exemplo dos tratados da União Europeia, posso citar o Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo, porque eu acho que aí, se quiser realmente discutir direitos humanos, você pode discutir sim. E aí eu faço aqui um parênteses da gente fazer um observatório dos direitos humanos no Brasil e juntar com a Europa. Doutora Sara, por quê? Porque a Europa tem feito um trabalho diferenciado quando se trata em direitos humanos. O Tribunal de Estrasburgo, que fica na França, tem feito uma análise de vários cases, inclusive de proteção de dados na questão dos direitos humanos. Então, ali pode ser um modelo, e é por isso que eles falam que é o modelo efeito Bruxelas, da força que é a União Europeia nesse sentido. Né? Então, você tem cases de jurisprudência muito avançado lá. E pode ser aí um modelo para o Brasil também fazer um direito comparado, ter um observatório latino-americano junto com a União Europeia. E aí sim, eu penso que a atuação do advogado brasileiro tem que estar em sintonia com o mundo, porque o mundo está globalizado, ou pode ser uma globalização regional, mas que não dá para você só ficar restrito ou limitado a uma legislação nacional, mas sabendo das diversas formas como a legislação brasileira vai se comportar daqui em diante, porque tem muita coisa nova acontecendo. A gente tem temas relevantes no Congresso Nacional sobre pautas de hidrogênio verde. O próprio Conselhão está discutindo projetos de transição energética. Então, para quem é da advocacia brasileira, também é muito importante estar ligado, né, sintonizado a essas questões que afetam as mudanças climáticas. A gente percebeu que São Paulo, semana passada, estava fazendo um calor de 40 graus. Então, cada vez mais mecanismos aí, seja investimentos nesse setor, seja mudanças legislativas nesse setor. Aí eu trato muito no nosso hub, que é o único hub de Open Innovation em cidades inteligentes. Isso aí. Smart Cities. Mas aí o que a gente entende também, doutora Sara, aqui não é só cidades inteligentes. Né? O conceito é CIRS, é o conceito de cidades inteligentes, cidades sustentáveis e cidades resilientes. Então, são 3 conceitos que é importante enfatizar, e a gente tem uma parceria com o Parque São José dos Campos, Parque Científico, porque eles estão elaborando as certificações para as cidades brasileiras. Então, quando a gente trata das cidades inteligentes, são
e esses 3 resilientes e sustentáveis, temos aí no total de 276 indicadores. Doutora Sara, aí, se você me perguntar, mas doutor Thomas, o que é cidade resiliente? A cidade resiliente tem um indicador de geração de emprego, de empresas, de liberdade econômica, da questão do esporte. Então, questões sociais e econômicas. Exato. Que andam juntas. A questão social e econômica que andam juntas. Então, todas as cidades brasileiras, a partir do momento que tiver uma certificação dessa, um ISO, doutora Sara, vai ter um dashboard. Na verdade, o prefeito e a Câmara Municipal vão estar sintonizados. A gente precisa investir mais nesse sentido aqui. Esse indicador aqui não está bom, então falta um trabalho nesta parte social ou algum incentivo econômico. Então, a ideia é da gente discutir isso dentro do nosso hub. Já estamos fazendo isso com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. A ideia também é levar isso não só para cidades dentro do estado de São Paulo, mas também para levar para as outras cidades do Brasil. Então, a gente também está trabalhando muito com o estado do Amazonas, o estado de Minas Gerais, através da Universidade Federal de Viçosa. A gente tem feito um trabalho também agora no Mato Grosso, né, que tem uma câmara setorial temática do agronegócio. Então, são diversos players nesse ambiente na qual você mistura e você traz um ambiente de profissionais, stakeholders, players, poder público, a iniciativa privada, as universidades. E neste elemento eu traria os advogados, porque tudo vai ter uma consequência jurídica. Exatamente. Doutora Sara, quem quer implementar uma cidade inteligente, o procurador da cidade vai ter que entender a questão da regulamentação, a questão da forma de como vai ser a contratação dos serviços públicos, de que forma pode fazer um edital pensando em cidades inteligentes. Então, assim, você tem uma gama de informações sobre como o advogado pode adentrar neste ramo, que ele é vasto. E aí, quando a gente trata de cidades inteligentes, doutora Sara, a gente percebe muito a iniciativa das startups. Então, aí entra também a consultoria do advogado para os pequenos empresários, startups, para aqueles que querem se arriscar no ambiente tecnológico e de negócios, mas que muito dessas startups podem ajudar também a fazer as cidades inteligentes. Né? Então, hoje você tem um smartphone com aplicativo que pode te ajudar, por exemplo, na parte do food tech, na parte do retail, né? Retail tech, compras online. Você tem Martech, que é de marketing, né? Você tem até a questão de marketing, que eu acho que é importante a OAB dialogar com marketing hoje digital. Eu acho que isso daí também é uma revolução 4.0. As redes sociais estão aí, né? Então, assim, eu acho que no ponto de vista da inovação, que eu acho que o mundo está preparado, o Brasil está preparado também no lado das cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, cabe aí a própria advocacia também entender essa nova mudança, tanto do lado do poder público, porque aí você entraria na transparência, você entraria no IGOV, você entraria aí na questão dos consórcios das cidades, dos municípios. Tive no Congresso, acho que 2 semanas atrás, numa audiência pública, tratando sobre as cooperações científicas. E eu reforcei um projeto de lei, tem uma PL 976/2021, no Congresso Nacional, para discutir a Política Nacional de Cidades Inteligentes, doutora Sara. E aí eu vejo que a importância da gente traduzir aquela Política Nacional de Cidades Inteligentes, porque ele tem princípios,
tem diretrizes, tem objetivos, tem um fundo. Então, na verdade, se você pegar os princípios, muitos dos princípios têm a ligação, tem muito a ver com a própria Constituição Federal. Então, é uma maneira, sim, da gente traduzir uma legislação nova para os prefeitos das cidades pequenas. A gente sabe que a maioria das cidades do Brasil são cidades pequenas. Isso é importantíssimo, até para a nossa advocacia do interior, né? Essa possibilidade dessa consultoria, né? Exato. Dessa elaboração de critérios, de protocolos. Exato, protocolos, boas práticas entre as cidades. Eu acho que se a gente tiver essa discussão mais ampla, e obviamente que quem vai fazer isso é a advocacia brasileira, que são os consultores ou os procuradores das pequenas cidades, eu tenho certeza que requalificando a advocacia nesse sentido, com essas normas internacionais, que vão fazer as cidades pequenas também avançarem no ponto de vista de atração de investimentos, de ser um polo turístico, de ter investimentos adequados no campo de vários setores de uma cidade, mas realmente elevando o município a um outro patamar. E quando a gente eleva esse município e tiver também esses certificados internacionais, doutora Sara, eu tenho certeza que vai ser um modelo econômico para a cidade. Porque se tiver uma cidade de fora que queira, uma empresa que queira ver o potencial dessa cidade, vai ver os indicadores. Então ele vai abrir um aplicativo, vai saber dos potenciais dessa cidade, vai saber que lá ele tem uma vocação para alguma área, seja a saúde, ou seja, de algum produto nacional que possa gerar emprego, e sabe que ali ele pode fazer um investimento adequado com base nesses indicadores. Então, isso também fortalece cada vez mais os contratos. A gente vai ter mais negócios surgindo através de uma política pública inteligente com um plano de cidades inteligentes. Muito interessante. E tudo isso que nós estamos falando, direito ambiental, direito portuário, questões internacionais, de uma forma ou de outra, eu vejo alguma conexão com a questão das novas tecnologias que estão surgindo. Se falou de startups, de aplicativos e tudo mais. Para advogar causas de esportes, de esportes eletrônicos, eu comecei a ter aula com um menino de 10 anos para entender os joguinhos e tudo mais. Quer dizer, a gente não pode ter, vamos dizer, limitações, não é verdade? A gente tem que ir onde está o conhecimento. Neste caso, o conhecimento estava nesses adolescentes, nessas crianças que já estão anos-luz à nossa frente. Como a advocacia, do seu ponto de vista, pode chegar e se aprofundar e se desenvolver nessas questões das novas tecnologias que também estão no entorno de todas essas relações, dessa multidisciplinariedade que nós estamos vendo? Doutora Sara, eu gosto muito do direito esportivo, né? Você também gosta muito do direito desportivo. E eu acho que o direito esportivo é uma área muito bacana, onde o advogado também, além de se aprofundar na questão do direito como um todo, ele te abre uma grande oportunidade, de uma forma muito democrática, para lidar com atletas, né? Atletas que estão aí, são famosos. Se você mexer na área do direito desportivo, mais na área do futebol, você vai ter que estudar a Lei Pelé, mas agora tem a nova Lei Geral do Esporte, que é uma discussão ampla aí se vai vetar ou não vai vetar, se está sendo bem colocado no cenário do direito desportivo. Mas e aí nesta área também tem muita tecnologia. A gente percebe que nos grandes clubes de futebol existem muitas startups focadas no direito desportivo. Então, assim, eu acho que quem quiser participar nesta área, eu acho que poderia até começar pelo direito desportivo, né? A gente tem realizado eventos com vários ministros, junto com a doutora você e a doutora Flávia, do SBDD,
E lá provocamos diversas discussões, né, doutora Sara? Questão de manipulação dos resultados, onde está a questão ética do atleta, quais são as punições, né? A gente tem realizado eventos com a Federação Paulista de Futebol também. Queria aqui saudar o doutor Reinaldo. O último evento que realizamos foi na PUC São Paulo, dos 10 anos do Núcleo de Direito Esportivo com o professor Paulo Feus. E que foi uma grande alegria, porque é um núcleo importante, né? A gente tem teses dos alunos de mestrado e doutorado que hoje já são referência no mercado nacional e internacional. E olha só que engraçado, doutora Sara, eu estava na China essa vez agora, visitamos uma universidade, a universidade em Xangai, que é chamada de Tongji. E nesta universidade, por incrível que pareça, tem curso de graduação e pós-graduação em futebol. Olha, que fantástico! E nós brasileiros aqui, não temos um curso de futebol ou pós-graduação em futebol. Mas lá não. O aluno sai com um diploma de graduação em futebol. Isso é fantástico. E ele pode ser um atleta, pode ser um dirigente, pode ser um administrador, pode trabalhar dentro dos clubes de futebol, mas está preparado porque ele tem essa visão lá no curso da graduação. O que eles querem fazer com o Brasil é saber do lado pragmático, né? Conhecer, fazer um intercâmbio no Brasil, participar dos eventos do futebol, dos jogos, dos campeonatos. Então, assim, você vê que a oportunidade aí no direito desportivo é ampla, inclusive para os advogados brasileiros nesse sentido. E eu vejo que isso daí dá um grande salto para a relação de amizade, uma relação de integração cultural entre as duas grandes nações, mas, ao mesmo tempo, te dá uma oportunidade de construir uma ponte, né, uma ponte acadêmica, uma ponte jurídica, porque você vai tratar de contratos internacionais, e você também vai estar lidando com uma área que muita gente gosta, que é a área do futebol, né, a área do esporte, e vira lá também na China um entretenimento. Então, na verdade, você tem até o lado do turismo de entretenimento nesse ponto de vista. E para ressaltar, eu fui também para uma outra universidade que eles contrataram os professores do Benfica. Olha. Aí eu falei, por que não contratar os professores aqui dos times grandes do Brasil? Você tem vários times grandes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. E eles contrataram o pessoal do Benfica. Então, assim, fica aí a dica para quem quer também entrar essa oportunidade na área desportiva, com os players também do outro lado do mundo, que seja a capacitação, seja trazendo técnicos ou vice-versa, mas também a oportunidade dos atletas virem para cá e vice-versa. Como o mundo é cheio de possibilidades, né, doutor Thomas? Quer dizer, o senhor nos traz hoje esse olhar agora das suas frequentes visitas à China, e isso já nos faz pensar e já nos desperta ideias, não é verdade? Importantíssimas para a advocacia. E já não posso deixar de registrar que o meu time primeiro é o Corinthians, mas o segundo é o nosso Ibrachina, que faz um trabalho realmente bastante relevante em relação à formação dos nossos adolescentes, dos nossos meninos, das nossas meninas, porque também temos um time feminino, né, doutor Thomas? Então, quero deixar aqui minhas congratulações também pelo trabalho feito pelo nosso time Ibrachina, que está lá, que é um time já formalizado e que se encontra já há tempos na Federação Paulista de Futebol. E, por último, queremos o seu apanhado, o seu olhar para a advocacia, tanto a que inicia agora, a Jovem Advocacia, como para aqueles que já estão mais avançados na carreira.
qual que é a sua dica, o que você pode ponderar em relação a esse enriquecimento da advocacia e as tantas possibilidades que estão por aí? Doutora Sara, fica aqui uma dica para a advocacia. Participem da ESA, participem dos cursos da ESA. A gente está aqui discutindo temas com o nosso instituto, junto também com o SEDES, e a gente vai querer promover cada vez mais temas relevantes aqui para a advocacia. Eu acho que além dos cursos que vocês podem cursar aqui na ESA, participar também de eventos jurídicos que a gente vai também organizar. A gente sabe que vai ter a Conferência Nacional da Advocacia semana que vem em Belo Horizonte. A gente, por exemplo, em Belo Horizonte está tratando de temas relevantes e vai ter o lançamento dos nossos livros também. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que é um debate junto com o Procurador-Geral lá de Minas Gerais, Dr. Jarbas, vai falar também muito dos acontecimentos em Minas Gerais. Mas então, a minha dica é: estudem bastante, participem dos eventos da ESA, fiquem antenados não só com a legislação e o que está acontecendo em São Paulo, mas também nos outros estados, doutora Sara, e também nessa forma agora do Mercosul se transformar numa grande plataforma de um bloco econômico. E concomitantemente a isso, também estudar aí as questões da União Europeia, que é realmente um marco regulatório para as grandes empresas, e quando a gente trata de grandes empresas, aí surgem muitas oportunidades para os contratos e os advogados. E aí, no ponto de vista da Ásia como um todo, também fiquem atentos a essas mudanças que estão acontecendo, que é um dinamismo muito grande entre essas relações econômicas, tanto do Brasil e da China, como também do Brasil aos Estados Unidos, que é um grande parceiro econômico também muito importante, mas que tem essa visão, doutora Sara, ampla, né, que participem aqui desses think tanks. A gente vai trazer um ano que vem também palestrantes internacionais, e a gente vai fazer isso em conjunto e focar, e sempre não pare de estudar, né, porque eu acho que o advogado, além de ter todo essa responsabilidade social, né, no seu ministério público, também tem uma responsabilidade de se aprofundar nos temas jurídicos e políticos e sociais. Então, acho que seria essa a minha dica para a advocacia, e eu estou muito feliz em estar aqui na ESA hoje e na sua presença, doutora Sara. Muito obrigada, doutor Thomas. O senhor é sempre muito generoso com a advocacia, muito generoso nessas questões de apoio, né, aos estudos, a aprofundar os conhecimentos acadêmicos. Sempre contamos com o seu apoio, sabemos que o senhor lá está, juntamente com o nosso Instituto Ibrachina. Então, é muito significativa a sua presença hoje aqui, sabemos da sua agenda, da sua pauta atribulada, mas que nos generosamente vem aqui e nos cede esse tempo valioso e valoroso, que sabemos que para dividir conosco os seus conhecimentos, as suas viagens internacionais. Quer dizer, isso realmente é de muita relevância, e só podemos atribuir isso à sua amizade à advocacia e à nossa ESA. Muito obrigada. Sua despedida final para esta finalização de mais um Bate-Bola Jurídico. Obrigado. Bom, quero agradecer então a todos. Obrigado mais uma vez, doutora Sara, e vamos fortalecer a advocacia e a jovem advocacia para esse novo ambiente dessas relações econômicas, pensando no Brasil daqui 5, 10 anos, para fazer uma advocacia mais forte. Muito bem.